Convidamos o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal de Oliveira. Secretário, bom dia, muito obrigado pela atenção, por atender a Jovem Pan. Bom dia, Marco Antônio, à disposição. Aqui é o Thiago que está falando, o professor Vila está ao meu lado. Desculpe, tudo bem? Desculpe, Thiago, bom dia. Imagina. Ô, secretário, me diz uma coisa, em relação a todos esses processos, claro que a gente vai falar sobre a fiscalização das barragens, que é uma fiscalização precária no Brasil, mas só quer tecer algum comentário sobre essa documentação que a Vale está divulgando ou que a imprensa está descobrindo em relação à Vale, porque era realmente uma tragédia anunciada, não é, secretário? Olha, nós estamos na fase de apuração, viu, Thiago? O que acontece é que temos que entender que a empresa ela tem lá a sua possibilidade de fazer suas alegações do que houve, do que não houve, e nessa fase de investigação, que a rigor nem tramita junto à secretaria, tá? Isso tramita junto a um órgão próprio, que é a Agência Nacional de Mineração, né? Nós temos que entender que por mais que já estejam aparecendo elementos de que a empresa eventualmente não tenha agido como deveria, nós temos que entender que ela deve ser ouvida, faça a sua defesa e no momento adequado a decisão seja tomada, né? Mas lá pelos órgãos competentes, ok? Professor. Secretário, bom dia. O secretário Alexandre Vidigal e Marco Antônio Vila, secretário. Bom justamente, dia, quais são os órgãos competentes para esse caso, secretário? Esse caso, especificamente, o órgão competente para análise do que aconteceu é a Agência Nacional de Mineração. Tá? E ela, quais são os atributos, por favor, que o senhor não explicasse a quem nos acompanha, quais são as atribuições, então, nesse caso da Agência Nacional de Mineração? Ela que por exemplo, fiscaliza, ela que autoriza, ela que acompanha, por exemplo, uma barragem como essa da Vale? Exatamente. A construção, na realidade, ela é dada a autorização pelo órgão ambiental local. Sim. Há um equívoco nisso, evidentemente, porque quem fiscaliza, né, que seria a Agência Nacional, por sua vez, não tem a autoridade de acompanhar e autorizar a própria construção. Isso é um equívoco que nós percebemos da lei, nós assumimos agora, vimos que essa situação que existe, ela causa-nos até algum espanto, mas é como é a situação. A agência tem a responsabilidade da fiscalização da barragem, tá? E da normatização, né, exatamente dos procedimentos de controle de segurança da barragem que é feito pela empresa. Agora, como é que são indicados os nomes para a agência, já que o Ministério, isso como o senhor disse, o Ministério não tem condições de ter uma intervenção em relação a essa questão. A Agência Nacional de Mineração, como são designados seus membros? Olha, essa escolha é feita pelo Congresso Nacional, né? Nós não temos qualquer tipo de interferência, assim que funcionam as agências como um todo. Essa Agência Nacional de Mineração, ela foi constituída há cerca de 2 meses, substituiu o antigo DNPM, né? E os seus membros têm mandatos. No caso da ANM, são 5 membros, né, escolhidos pelo Congresso, e a agência, no caso o Ministério, a Secretaria, ela tem como atribuição a supervisão dos trabalhos da agência, mas não pode interferir, digamos assim, naquilo que a agência deva fazer. Interfere sim, se a agência se omite, se a agência atua de modo insuficiente nas suas atribuições, aí a Secretaria de Geologia, o Ministério das Minas e Energia, tem esse poder de chamar, digamos assim, à ordem, né, a situação pela qual se encontra a agência. E é o que estamos fazendo, né? Denise. Secretária Denise Campos de Toledo, bom dia. Bom dia. Secretário, tem essa questão específica da Vale, de punições, de averiguação de tudo que foi cometido de errado. Agora eu queria saber, em relação ao setor de mineração do Brasil, como que vai ser o procedimento a partir de agora, se o governo vai estabelecer novas regras, vai propor novas regras. É um setor de ponta no mundo, não é? Tem uma importância aí vital em termos de industrialização, do comércio internacional. Eu queria saber como é que o Secretaria, o Ministério, na verdade, vai lidar com isso. Nós já estamos, inclusive, tomando essas providências, Denise. Uma das orientações que baixamos na semana passada foi exatamente para que esse critério, esse método pelo qual as barragens são controladas, ele mude. Deixa eu colocar a coisa clara para vocês. Uma situação é a do controle da estabilidade e segurança das barragens, a outra situação é da fiscalização desse controle. O controle é feito pelas próprias mineradoras, pelo próprio empreendedor. Ele tem
o dever de permanentemente encaminhar dados à Agência Nacional de Mineração. Em razão desses dados, a agência vai fazendo o seu monitoramento, criando um ranking, né, de segurança, criando um ranking de prioridade para exercer fiscalização. Nesse controle, as mineradoras, o empreendedor, ele deve 2 vezes por ano, em março e em setembro, contratar uma empresa externa, técnicos externos, ou seja, uma estrutura terceirizada que não seja dos seus quadros, para que emita um laudo, uma declaração de estabilidade de barragem a ser enviado pela ANM. Mas o que nós temos? É o próprio fiscalizado contratando o fiscalizador. Então já entendemos que há algum equívoco nisso. Está muito errado, né? Porque pode permitir qualquer tipo de laudo se não tiver fiscalização. Denise, mais do que algo está errado, nós podemos afirmar com absoluta tranquilidade que há uma evidência de que está errado, né? Então nós já atuamos nisso, nós já estamos atuando junto à agência de mineração para que essas empresas que venham a fazer essa fiscalização, esse controle externo da estabilidade das barragens, essas empresas estejam cadastradas na Agência Nacional por um edital público internacional, essas empresas são chamadas, exigindo dessas empresas, inclusive, que elas tenham um programa de integridade, de compliance. Então vai ser a ANM quem vai dizer à empresa externa que vai fazer o controle da estabilidade das barragens. E a ANM não vai poder utilizar critério próprio específico para a escolha, vai ser um critério aleatório, um sistema randômico, onde essas empresas serão definidas para as mineradoras em razão dessa escolha, na qual nem a ANM poderá definir que vai indicar a empresa tal para a mineradora tal. Nessa situação, a gente acredita que vai criar uma relação de absoluta independência, né, desse controlador em relação ao controlado. E a ANM faria o quê? Faria a fiscalização desse grupo de empresas de auditorias externas que estariam no controle das barragens. Secretário, uma última questão. O prazo para a Vale apresentar uma lista de estabilidade de barragens termina justamente nessa quarta-feira. O senhor sabe se essa lista vai ser entregue realmente? O que o senhor espera dessa documentação? Olha, eu acredito que sim, porque se não fizer isso, ela está sujeita a sanções, né? É o exercício de poder de polícia da ANM. Quanto a esse fato de as empresas não entregarem os dados, nós não temos qualquer ocorrência, qualquer percepção de que isso tenha ocorrido em algum momento. O problema está exatamente no conteúdo desses dados. Esses dados até que momento são confiáveis do ponto de vista dos parâmetros já definidos, né? Ou seja, esses parâmetros estão corretos. Quando se diz lá que determinado abalo sísmico por uma explosão, por exemplo, ele até determinado valor, ele não tem repercussão no abalo da estrutura da barragem. Está correta essa definição? Então isso tudo é que a gente tem que rever. Ok, conversamos aqui no Jornal da Manhã com o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal de Oliveira. Secretário, obrigado pela gentileza, bom dia de trabalho. Pois não, Tiago, sempre às ordens. Obrigado, bom dia.